seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Raízes Ouro Verde. E a gente começa esse 10º episódio nessa semana, em primeiro lugar, agradecendo a todos vocês que estão nos acompanhando, todo mundo que está acompanhando toda semana os novos episódios que a gente lança, com tantas histórias inspiradoras, né, Bruno? Isso mesmo, Camila. A gente agradece quem tem nos acompanhado e aproveita para reforçar agora aqui no início a importância da participação dos associados e de quem não é associado nas nossas redes sociais. Todos esses materiais, eles estão sendo publicados no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no nosso site, que é o www.sicrediouroverde35anos.com.br. Como a Camila disse, é o 10º episódio, mas todos os outros que nós já gravamos estão lá disponíveis e podem ser assistidos quando e onde o associado ou quem estiver nos assistindo nesse momento queira assistir, queira acompanhar e conhecer um pouco de tantas histórias inspiradoras que já passaram aqui pelo nosso podcast Raízes Ouro Verde. E nós seguimos então nessa semana, né, nessa jornada de histórias da nossa cooperativa, e hoje vamos falar de mais 2 municípios da nossa área de atuação. Hoje nós vamos falar de Santa Rita do Trivelato e de Nova Maringá. E para isso a gente recebe aqui no nosso estúdio 2 associados que fazem parte da história da cooperativa nessas 2 cidades. A gente recebe aqui então hoje o nosso associado Claudinei Melo Freitas, de Nova Maringá, e o nosso associado Egon Hoppers, de Santa Rita do Trivelato. É um prazer receber vocês aqui com a gente, aqui no nosso estúdio do Raízes Ouro Verde. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Camila. Bruno, o prazer é todo meu. Para mim é uma honra ter sido convidado para esse momento, fazer parte dessa história dos 35 anos do Sicredi, né? Para nós é um orgulho bastante grande mesmo. Muito obrigado aí pelo convite. Bruno ligou para mim de pronto. Vim aqui e deixei os afazeres, é importante. Vamos lá registrar a história, né? Muito bem. Obrigado também pelo convite, né, Bruno? A realidade é o seguinte, relembrar as coisas da vida é muito bom, né? E a gente não pode, como dizer, levar sem repassar muitas coisas que a gente passou, a história do Mato Grosso, aí a nossa história de Santa Rita Trivelato, que a gente chegou ali em 79, então a gente tem relembrar diversas coisas da época e como a gente acreditou e como está bem hoje por a gente ter acreditado. Passar adiante essas histórias, né, seu Egon? Exatamente, a gente só está vendo quem acreditou. Isso mesmo. E como eu sempre falo para muitos parceiros, nós não fomos embora porque nós não tínhamos dinheiro para ir embora. Tá? Olha, antes de começar essas histórias, nós gostaríamos que vocês se apresentassem, então. Para quem está assistindo, a gente começa o podcast sempre falando das nossas raízes, que é justamente essa temática que nós trouxemos aqui nessa primeira pergunta. Então, que vocês se apresentem, tragam as suas raízes, as suas raízes, né, de onde vocês vieram, quando chegaram em Mato Grosso e como se desenvolveram por aqui. Bom, meu nome é Claudinei Melo Freitas e a origem é só do Paraná. Inclusive, Nova Maringá, a maioria lá é paranaense. Por isso o nome da cidade Nova Maringá, o pioneiro que o que desbravou lá, seu Toninho da Gleba, que era de Maringá, Paraná. E nós viemos de Umuarama, foi em 85 que a gente mudou. A nossa família morava ali em Alto Piquiri, no município de Alto Piquiri, plantava ali, tinha lavoura também, meu pai. Trabalhei raleando algodão, colhendo algodão, raleando milho, catando feijão. Na época não tinha maquinário, era tudo na mão. Eu passei aquele momento também das máquinas de veneno em pó ainda. Quando eu começo a falar de lá, eu lembro daqueles momentos, né? Não tinha toda essa exigência, imagina, era máquina manual. E nós viemos de lá para São José do Rio Claro em 85. E de São José do Rio Claro, aí eu mudei com a minha esposa, já casado, né, em 95 para Nova Maringá, onde eu estou até hoje. É um município muito promissor e que está crescendo bastante, juntamente com o Sicredi lá, depois que foi o Sicredi, aí mudou, praticamente deu uma guinada lá em Nova Maringá, que antes não tinha nem agência financeira. O Sicredi foi um dos primeiros a chegar lá em Nova Maringá. Sou pai de 3 filhos. Tem o mais velho, que é formado em engenheiro florestal, está em Cuiabá. E tem o do meio, que é meu sucessor. Hoje eu tenho a essência nossa, desde quando eu cheguei aqui, que veio da roça, né? Eu entrei numa indústria madeireira, trabalhei em todos os setores da indústria madeireira, com 15 anos, 16 anos, 17 anos, continuei meus estudos. Daí eu fui trabalhar na administração de uma grande indústria madeireira. E depois, com as dificuldades do setor, eu acabei montando a minha com uma nova visão
de gestão da indústria do setor de base florestal, né? E, ao mesmo tempo, fui também ampliando os negócios, né? Para não colocar os ovos todos numa cesta, num ninho só, né? No Brasil, a gente tem que diversificar o investimento, né? Então, eu também abri uma loja de materiais para construção, que hoje também faz parte da Rede Center-Sul, maior rede aqui do estado do Mato Grosso. E também, agora, por último, a loja de revenda de veículos, né? Para mim não ficar lá em cima do meu filho que está tocando a loja, eu montei outro negócio e fico como conselho lá para ele, né? Está indo bem, já tem 2 anos que está tocando lá. E tem imobiliária também, porque tem várias chácaras aí em torno da cidade lá, né? Chácaras de 7 hectares, 8 hectares, também essa imobiliária já é um futuro próximo. Nós já temos o projeto, né, no primeiro. Agora, com a chegada da rodovia lá da MT, Nova Maringá está desenvolvendo e a gente está investindo bastante lá. Então, essa é a história minha. Da onde eu vim, eu sou descendente de português com italiano, né, por parte do meu avô, do meu pai é português, por lado da minha mãe é italiano, Veneza. Então, surgiu eu aí, paranaense. Seu ego. É igualmente eu, né? Eu sou de nascimento, sou catarinense de Luzerna. No ano 64, meu pai mudou para Maringá. Eu tinha 13 anos naquela época. Aí em 67, ele fez um negócio em Campo Mourão, numa fazenda, nós acabamos mudando para Campo Mourão. E lá eu continuei em Campo Mourão, até eu me casei lá em 71. E com isso as áreas lá não tinham ido muito bem lá, mas aí eu passei a ser funcionário de uma fazenda, depois passei para outra. E assim eu fui criando a minha família. Ali fiquei 9 anos na fazenda Borsato, lá em Campo Mourão. Com isso eu consegui comprar um sítio também. Era gerente da fazenda. E aí em 79 nós compramos a área aqui em Santa Rita Velato. Um projeto fundiário. E nesse projeto fundiário era financiado pelo Banco Brasil, Proterra. Então, todos que começou ali, tem diversos que não resistiu, mas a maioria aguentou aí. Eu tenho 3 filhos, uma mulher e 2 homens. Meus filhos, 7 netos, são 5 homens e 2 mulheres. Todos moram dentro do município de Santa Rita de Velar, na fazenda, todos moram na fazenda com seus filhos, saem para estudar, mas voltam para raízes dele. Que está aqui, né? Raízes, né? Todos são, eu acredito que todos vão dar produtores rurais, mas um produtor rural de alta tecnologia e com, vamos dizer, diversificação. Hoje nós somos diversificados em soja, milho, algodão, sorgo, a gente planta algum arroz também, feijão muito pouco, mas faz também, e temos pecuária e suinicultura e ovelhas também nós temos lá. E quando a gente fala, então, né, lá daquelas dificuldades iniciais, vocês dois viram esses 2 municípios nascerem, né? E olhando hoje, né, como vocês já conseguem entender, assim, o que foi responsável também, e o quanto essa união, né, dessas pessoas e o cooperativismo foi responsável também pelo crescimento dessas 2 cidades? Na Nova Maringá, com certeza, com a chegada do Sicredi, que trouxe o conceito cooperativista, né, associativista, de pessoas que convergem pensamentos e lutam por objetivo comum. Então, ele refletiu numa associação comercial, ele refletiu numa associação das indústrias madeireiras, ele refletiu no Sindicato das Indústrias Madeireiras do Médio Norte, do estado de Mato Grosso. E aí a gente entendeu que sem união o desenvolvimento não vem. Que a gente somar forças, né, independente de crença ou de religião, né, ou qualquer outra coisa, tem muitos projetos que convergem, né?
mesmo que os pensamentos sejam diferentes. Eu posso ter um colega flamenguista, outro santista, nós andamos na mesma estrada. Então, nós vamos discutir sobre a estrada e não sobre o esporte, né, que não dá certo daí. Mas eu mesmo entrei em 2003 na cooperativa Sicredi, depois de 10 anos vindo aqui em Lucas do Rio Verde, né, no começo era o Sicredi lá, Verde, que era lá em São José do Rio Claro, Jair Kaufmann era o presidente, né? Eu fiz parte aí da história do momento de fusão, incorporação ou associação das cooperativas da região, né? Então, eu defendi com bastante ênfase sendo favorável a essa fusão, porque eu entendia que o Sicredi precisava crescer, e para crescer tem que juntar mais força, né? Mas a Nova Maringá, ele, juntamente com o Bria Norte, que é um distrito, ele desenvolveu bastante e hoje é uma realidade totalmente diferente em razão desse conceito de associativismo. E até hoje a gente continua lutando lá, né? Isso não deixa a gente desistir nunca dos projetos, né? Continua várias MT, vários projetos lá através do associativista. Queria voltar um pouquinho lá no início da chegada da cooperativa nas duas cidades, porque são histórias bem parecidas, se a gente for olhar, né? O Sicredi foi a primeira instituição financeira a se instalar, tanto em Trivelato quanto em Nova Maringá, né? Em Nova Maringá, eu lembro como foi o convite. Na verdade, eu sempre fui ligado ao associativismo. Eu não sei por que eu nasci, acho que foi do meu avô, em Alto Piquiri, que participou lá da cooperativa. E ele tinha a questão de unir as famílias também, tudo na fazenda. Sim. Então, isso eu achava muito bonito. E quando ele comprava os caminhões, tudo, meus pais, né? Meu pai, meu tio, que ia buscar, eu ficava pequenininho lá olhando isso, né? Então, era união. E sempre fui muito ligado a isso, né? Quando eu era solteiro, eu participava do grupo de jovem. Eu conheci minha esposa no grupo de jovem, na Igreja Católica. Eu era presidente do grupo de jovem com 17 anos. E aí, depois eu casei, quando eu fui em Nova Maringá, foi em 95 eu fui para lá. E na época o Dante de Oliveira, né, eu já montei a madeireira e já quis unir através de uma associação. Nós montamos uma associação das indústrias madeireiras e naquela época nós fomos em Marcelândia ver como a associação de lá conseguiu um recurso com um pequeno incentivo a 0,1% do ICMS da região, convertia para as indústrias cuidar das estradas. E nós conseguimos isso na Associação das Indústrias Madeireiras, em Nova Maringá, fazer isso, né? E nós também compramos uma patrola, nós compramos uma pá carregadeira e nós compramos um caminhão caçamba. E nós fizemos tanta coisa com pouco que parece que deu ciúme e extinguir isso. Não, estão fazendo muito com pouco, porque nós ficávamos lá na estrada, na MT 249 hoje, está asfaltado, nós ficávamos na estrada falando assim, mais um pouquinho, nós vamos fazer o asfalto, não é tão difícil. Aí chegou o Sicredi, me convidaram lá, eu com o pé atrás, por causa das histórias do Paraná, do meu avô, que teve algum problema com cooperativa que não tem nada a ver com o Sicredi, é cooperativas solteiras, né, que nem era registrado, igual Banco Central e tudo mais. Eu entrei lá e foi o convite bem da suplente, né, uma conselheira suplente que me chamou e falou, não, vamos lá, que é bom e você vai gostar. E nós precisamos de pessoa igual você para participar junto, né? E era muito sofrido naquela época, até não tinha asfalto, não tinha nada ali, né? Para chegar de São José para Nova Maringá, se chovesse aí também, era o dia inteiro para chegar lá, né? E nas prestações de conta, às vezes dava a gente ficava sem jeito de estar apresentando as contas, quem estava devendo, quem não estava devendo, aparecia para o público lá, isso dava uma conversa danada, né? E foi assim, eu aprendi bastante, mas o Sicredi, ele foi desenvolvendo de uma forma, né? Aí veio o Lucas do Rio Verde, veio a cooperativa, essa história da junção, fusão, corporação, e aí dali para cá aí disparou, né? Foi um foguete essa cooperativa, né? Mudou da água para o vinho. E eu continuei por 10 anos, depois dessa incorporação, continuei vindo aqui em Lucas do Rio Verde. E aí essa troca de experiência com outros empresários, com outras mentalidades de outros municípios. Então a gente transcendeu intermunicipal, né? Antes era associação e sindicato só lá na nossa cidade. E aí a gente começou a fazer esse contato ali, né? Mas mesmo assim a dificuldade era imensa para você levar o que era realmente
a cooperativa Sicredi, porque eu penso que a cooperativa Sicredi não é uma instituição financeira. Ela é tudo. Ela é instituição educacional, né? Ela abrange várias questões sociais aonde está presente ali, né? Já visto hoje as parcerias com as escolas, né? Então, para você levar aqui, a cooperativa não é um banco, mas é uma cooperativa de ideias, de soluções e de estratégia, né? E de caminhos a seguir, né? E só para a gente completar um pouco da história das cidades, eu acho que é interessante, porque são duas cidades que se desenvolveram muito bem graças a todos esses trabalhos que vocês têm mencionado. Os associados, tanto de Nova Maringá quanto de Trivelato, também sempre acreditaram muito na cooperativa, né, na presença do Sicredi e da Sicredi Ouro Verde por lá. Então, dentro disso, eu queria que vocês nos trouxessem algumas histórias de sucesso, e histórias assim que inspiram vocês quando a gente fala da cooperativa, histórias inspiradoras relacionadas à Sicredi Ouro Verde. Tem várias histórias lá que a gente poderia estar relatando, né? Inclusive, a minha própria história, eu acredito que eu sou o que sou em razão do Sicredi. Porque, como o senhor disse, o senhor não é formado, né? Eu também não. Eu, até meus 18 anos, eu tive que ajudar a minha família. Minha família... quando nós viemos do Paraná, nós fomos vítima da enchente do Rio Piquiri. Nossa casa levou tudo. Só que meu pai teve uma boa safra naquele ano, pagou a dívida no banco que tinha lá e nós viemos para o Mato Grosso. Eu mesmo vim em cima de um caminhão. Inclusive, eu passei até mal, porque eu chupei todo o chiclete da minha vida inteira ali. Era hortelã e nunca mais eu coloquei um chiclete na boca. Deu overdose de chiclete. Então, eu já chupei chiclete com 15 anos de idade. Então, participando do Sicredi, né, quando eu não tive a oportunidade de me formar e tive que ir para a luta, né? E os 10 anos acompanhando prestação de conta, imobilizado, ativo, circulante, né, passivo, imobilizado. Todo esse palavreado eu fui aprendendo também ao longo do tempo e colocando nas minhas empresas. Então, eu incorporei dentro inclusive, lá na minha região, eu era o único que tinha um sistema informatizado de madeireira, né? O pessoal até achava estranho isso, mas eu tinha bem colocado. Eu sabia exatamente tudo, porque o mais difícil é você controlar os gastos. Porque receita, principalmente na indústria, né, receita bruta, você tem a receita bruta. Mas o mais difícil é você controlar as despesas. E se não segurar isso, né, ninguém consegue sobreviver. É o principal, né, você economizar o máximo possível, né? E eu aprendi muito essa gestão dentro do Sicredi. Lá também tem história de agricultores, agricultura familiar. E hoje tem pequenos agricultores lá que tem seu agronegócio, né, micro agronegócio ali, com seu alface, com sua verdura. Então, a gente só vê coisas boas. Se for relatar todos os cases de sucesso da cooperativa Sicredi lá, né? E a gente percebe pela comunidade Nova Maringá e Bria Norte que quando tem um evento do Sicredi, as pessoas, né, se vestem, se arrumam com orgulho e vai lá participar das assembleias, né, com todo o orgulho do mundo, né, veste de verdade a camisa do Sicredi. Então, eu sou uma dessas pessoas que vou defender, vou viver minha vida inteira. Que veste a camisa do Sicredi, Vista né? a camisa do Sicredi com orgulho. Inclusive, até os uniformes das minhas empresas tem hora que confunde com o Sicredi, não sei se é coincidência, mas peraí, ficou meio igual. Mas a cooperativa é uma forma da gente sobreviver, porque o mundo, ele não é fácil, né? O mundo, ele existe uma guerra comercial. Por mais que a gente quer bem ao próximo, né? Mas existe a guerra comercial. E o Sicredi, ele vem para colocar um equilíbrio nisso, né? Porque nós dependemos um do outro. Se achar que eu vou subir e o meu vizinho vai cair, está equivocado. Tem que todos subir, né? Inclusive, eu tenho imobiliária lá, tem 3 chácaras lá. Esses dias um produtor falou assim, tá muito caro o terreno em Nova Maringá. Eu falei, então tá. Eu tenho uma área lá, eu vou te doar um terreno, mas você tem que construir a casa. Ele ficou em silêncio. Mas por que eu faço isso? Se eu tenho 4 terrenos vazios, eu dou um e ele constrói um investimento lá, né, bom, vai valer mais os 3 restantes. Então, eu penso assim, através disso a gente cresce,
Não monopolizar, né? Mas distribuir as rendas, né? E Nova Maringá está crescendo bastante e está acontecendo em razão do Sicredi. Hoje nós temos o Cicobi lá, né? Quando ele chegou, também foi bem recebido, até o próprio Elidir teve lá e também falou assim, ó, quanto mais cooperativa, melhor fica o ambiente, né? A economia melhora, né? Isso está acontecendo mesmo. Então, hoje, nós temos o Sicredi que não tem como, né, outras cooperativas alcançar, porque existe uma história lá desde o ano 2001, foi a primeira instituição financeira a chegar. Isso ninguém tira. Isso é uma história cravada lá. E tantos cases de sucesso lá que o Sicredi já proporcionou na cidade, né? Eu sou uma delas. Então, como que vocês se sentem, né, ao ver esse crescimento hoje, o impacto da cooperativa hoje? Vocês que foram importantes lá atrás, seu Egon associado ainda muito antes da cooperativa ir para Trivelato, ver hoje ela lá, né, tão presente na comunidade. Claudinei também, que participou por tantos anos. Como que vocês enxergam esse impacto hoje e se sentem, né, por ter feito parte disso? Questão do impacto na minha região, eu acredito que teve um impacto muito cultural com a vinda da cooperativa Sicredi, porque depois disso houve as iniciativas, né, como, por exemplo, a Associação Aprovale, que foi ela que iniciou as reuniões e hoje nós temos a pavimentação asfáltica, um convênio público-privado, né, governo do estado, com iniciativa privada, que é a 249 e 492. Então, eu trago muito para a questão de impacto, de pensamento, de conceito, de cultura mesmo, né? O Sicredi trouxe lá para a nossa região de Nova Maringá e Bria Norte. Eu fiz parte também da tesouraria do Aprovale, a gente, né, Camila, eu nunca entrei aí na iniciativa pública, como o senhor tem dito aqui, André, eu sempre fui pela iniciativa privada, eu sou fã da política empresarial, né? Iniciativa privada, eu gosto disso, porque eu consigo me dedicar e, ao mesmo tempo, atrelar valores aos meus negócios, né? Então, um ajudando o outro, se beneficiando, né? E na minha região, né, com o Sicredi lá, fomentando e animando e falando é importante, a gente foi entrando em mais organizações, né? Está indo a rodovia da 488 de Itapurá para Nova Maringá. Eu também sou diretor lá na Associação dos Beneficiários da MT 488. Nós juntamos todos os agricultores com as indústrias, com o comércio, que lá a gente junta todo mundo, porque é uma região que está se desenvolvendo muito agora, principalmente depois da chegada da pavimentação asfáltica. Então, a gente mistura tudo. Eu sou presidente da Associação Comercial, Empresarial e Industrial lá de Nova Maringá. Nós reativamos há apenas 2 anos. Está sendo um sucesso lá, mas é o sócio que acredita, não é presidente e nem diretora executiva, mas os sócios que acreditam. Hoje nós estamos fazendo eventos lá. E, inclusive, já fizemos o primeiro destaque empresarial de Nova Maringá, com um cerimonial que até eu conheci aqui no Sicredi, que aí a gente contratou ele foi lá. Que legal. Eu esqueci o nome dele agora. Um menino muito bacana aí. Então, assim, o Sicredi, ele mostrou cultura e a gente leva essa informação cultural que, para se desenvolver, precisa que as pessoas se unem. Nós podemos divergir ideias, nós podemos discutir e eu, na verdade, quanto mais discussão, mais eu fico calmo, é uma coisa de louco. Eu não sei por que eu sou assim. Tem gente que não aguenta, vai embora, não aguenta ficar nessa conversa, discutindo, não estamos discutindo, nós estamos trocando ideia, trocando informação, sai da porta ali abraçado e ali a gente aprende um pouquinho com o outro, isso aí, né? Então, e também, por exemplo, eu nunca trabalhei ligado diretamente no agronegócio, na agricultura, né? Então, tem muito a aprender. Então, se eu vou lá numa associação que junta tudo isso, eu vou estar aprendendo mais, né? Então, eu acredito que o grande impacto mesmo do Sicredi é mudança cultural que trouxe todo esse desenvolvimento que hoje nós estamos colhendo lá através da economia. E aí, claro, o Sicredi se beneficia com isso também. Então, nós agradecemos, seu Egon Hoppers, pela participação aqui no nosso podcast Raízes Ouro Verde. Agradecemos Claudinei Melo Freitas, também associado lá de Nova Maringá, pela participação aqui no nosso Raízes Ouro Verde, por compartilhar essas histórias que, com certeza, né, vão inspirar outras pessoas que também possam fazer parte e contribuir
com o futuro da nossa cooperativa, né, Bruno? Isso mesmo, a participação de vocês com muitas histórias, muitas boas histórias. Ficou registrado aqui no nosso 10º episódio do podcast Raízes Ouro Verde. Como a Camila disse, só reforço mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, por terem vindo até ao nosso estúdio para gravação. E para quem nos acompanhou também, né, Camila, nesse episódio, como sempre, nosso muito obrigado por ter acompanhado, por estar compartilhando esses conteúdos. E lembrando que é sempre muito importante acompanhar nas redes sociais também, no YouTube, no Instagram, no Facebook e no nosso site oficial também. Nosso site sicredi-ouro-verde35anos.com.br. Se você gostou desse episódio, compartilha, né? E também você pode rever todos os outros episódios que a gente já lançou nas semanas que passaram. Então, fique com a gente até a próxima semana. Até mais!